Salve, salve, povo da terra! Tudo bem? Cá estou eu de novo, hein? Hoje eu vou trazer uma coisa fantástica para você. Pessoal, tava eu e os observadores do céu no alto de uma montanha branca. E aí, pessoal, tive visões de anjos. E eu sei do que eu gosto e gosto do que sei, tá certo? Conclusão, você sabe de quem eu tô falando, né, pessoal? Tá? Dos mais remotos tempos da criação, tá? O livro da criação, surge na verdade o que? Uma das grandes bandas do rock progressivo inglês, que influenciou uma série de outras grandes bandas também, né? Tá certo? É isso aí, pessoal, essa não dava pra perder não, é o grande Genesis. Galera, então, pessoal, bom, deixa eu contar mais ou menos como é que foi a saga, né? Tá? Gente, em meados de 67, olha lá, de novo, né, o ano em que eu nasci, as grandes bandas surgem aí, pessoal, tá? Lá nos recônditos de uma escola, tá? Olha lá, novamente, a escola aparecendo como como um ponto de reunião, tá? De grandes bandas, tá? Uma escola chamada Charterhouse School, tá aí na tela, galera. Essa fantástica arquitetura vitoriana. Se não me engano, pessoal, essa escola ela tá ali na região de Londres, tá um pouquinho mais afastado, talvez, né? E é uma escola onde os meninos, né, que vieram a formar o Genesis estudaram, tá? Quem são os caras, pessoal? Quem são os 4 grandes amigos, né, que começam essa saga, tá? Bom, primeiro, pessoal, eu acho um dos grandes vocalistas do rock, tá? Um dos maiores de todos, chama Peter Gabriel. Tá aí, ó, Peter Gabriel com uma voz incrível, né? Tá? E uma pegada muito interessante, né? Tá? Depois a gente vai comentar. Depois teve um outro cidadão chamado Anthony Phillips, né? Que tocava guitarra, tocava violão, tá? Que teve uns probleminhas aí na banda, depois a gente comenta, tá? Tinha o Mike Rutherford, que depois assumiu o baixo, mas também um cara versado em violão, né? Tá? Guitarra, certo? E um tecladista, tá? Chamado Tony Banks, excelente pianista, uma formação clássica interessante, né? Tá? Gente, esses caras, na verdade, se conheceram aí nessa escola, e o detalhe interessante, quando você vê a foto da escola, repara aí, galera, tá? Muito interessante, é uma arquitetura com certeza vitoriana, né? E no centro, não sei se você percebeu que tem um gramado, tá? E esse gramado é usado, em geral, pessoal, para alguns jogos, especificamente um jogo chamado Cricket. Tá? Gente, você que curte Genesis, você vai sacar na hora, né? Gente, o Cricket vai ser uma das bases aí, né? Tá? Da temática do Genesis, por incrível que pareça, tá? Ao longo da sua carreira, né? Tá? O Cricket passa a ser algo muito icônico, né? Da banda, certo? Tá? Depois vocês vão ver quando eu comentar, tá bom? É aí que surge essa ideia, tá joia? Bom, pessoal, as atividades da banda, na verdade, começaram algo em torno de 1964, né? Os meninos na escola, né? Tá? Na verdade, o Peter Gabriel e o Mike Rutherford, que eram da Charterhouse School, né? Tinha um amigo de escolinha também, né? Chamava Chris Stewart, tá? Que era o baterista que eles acabaram assumindo aí, né? Tá? E eles levaram esse tipo de som, essa ideia do som, para 2 outros amigos, né? Que era o Anthony Phillips, tá? E o Tony Banks, tá certo? E aí que se forma a banda, né? Mas aí no princípio, pessoal, eles ficaram obviamente tocando em festinhas, né? Em bares, né? Da região de Londres ali. E obviamente que não tinha expressão nenhuma, né? Tá? Mas foi aí que eles conheceram um cara chamado Jonathan King, tá? O Jonathan King era um cara metido, né? Meio metido a músico, tá? E produtor, né? Isso é muito comum no rock, né? E obviamente ele já tinha participado da produção de um disco, se não me engano, de um Bee Gees, né? Tá? Que inclusive ele era fã, tá? E aí quando ele viu os meninos tocando, ele falou, pô, essa molecada tem potencial, eu tô a fim de produzir esses moleques aí, né? Tá? E aí foi o que aconteceu, ele propôs, né, para os meninos lançarem um disco, né? Tá? Só que aí, obviamente, pessoal, esse disco, né, sairia com que cara? Com a cara do Jonathan King, ou seja, é um disco que realmente faz lembrar muito o Bee Gees, né, um pouco de Beatles também, né, então não tem realmente nenhuma assinatura, nenhuma cara, nenhuma identidade do Genesis que veio posteriormente, né, tá, a partir do segundo disco, né, aquela assinatura Genesis, né, não aparece no primeiro disco, né, o primeiro disco se chama From Genesis to Revelation, tá certo?
ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, tá certo? E é composto de músicas curtas, tá? E muito calcado realmente naquele pop, né? 60, né? Anos 60, meio Bee Gees, tá? Tem uma pitadinha, às vezes faz lembrar um pouquinho de Beatles, às vezes um pouquinho de Stones, né? Tá? Mas realmente nada, absolutamente nada do que viria a ser o rock progressivo do Genesis posteriormente, tá? Uma música que eu acho legal que é The Serpent, né? Interessante inclusive porque é uma temática bíblica, né? A serpente, tá certo? Que faz jus ao nome, tá? Aliás, por que do nome? Porque o Jonathan King, quando viu os moleques tocarem, ele sentiu que tinha uma certa potencialidade para uma nova, né? uma nova tendência, um novo tipo de som, ou seja, a criação de algo novo, né? Então ele sugeriu, por que não chamar Genesis, né? Tá? E os moleques toparam na hora, né? Tá? Eles estavam abaixando a cabeça para o Jonathan King, né? Tá? Ou seja, eles queriam se lançar no mercado e faziam, né, tudo que o produtor queria, né? Tá? Então eles acabaram aceitando. Inclusive, o Jonathan King a princípio quis chamar a banda de Gabriel's Angels, né? Anjos de Gabriel, tá certo? Eu não sei se era porque Peter Gabriel era o vocal, mas de qualquer maneira era uma ideia, tá certo? Então esse disco ele sai, pessoal, em 1968, tá? E é um disco que tem várias músicas muito curtas, todas elas, né? E realmente, né, não chama muita atenção. Inclusive foi um fracasso de vendas, né? Tá? Posterior a isso, Jonathan King, obviamente, foi demitido, tá? Porque realmente não vingou, tá bom? Então essa foi a primeira incursão, digamos assim, que o Genesis fez no mercado fonográfico, tá? Não foi muito feliz, mas ali você vê uma certa semente do Genesis, tá? Alguns acordes do Anthony Phillips começam a aparecer de uma forma mais profunda, se percebe, tá? A sonoridade do teclado do Tony Banks também começa a se formatar ali, né? A voz do Peter Gabriel também, aquela característica rouca, né? Ainda não é tão visível, mas você consegue perceber uma semente do Genesis ali, tá? Então é um disco historiográfico, eu diria, tá? Mas de qualquer maneira importante por isso, tá certo? Tá? Bom, pessoal, o ano agora é de 1970, tá bom? E voltando, né, após, pessoal, o fracasso do primeiro disco do Genesis, né, tá? A gente comentou isso com vocês. O produtor Jonathan King, ele foi demitido, conforme eu falei, né? E aí assume um cidadão, se não me engano, chamado John Stratton Smith, tá? Que passaria a ser o produtor do Genesis, tá? Durante um bom tempo, tá? Se não me engano, até a data da sua morte, 1987, tá bom? Então foi um grande período, tá certo? Em que ele foi o eterno produtor do Genesis, né? Tá bom? E aí o Genesis, pessoal, decide então lançar um disco, né? Tá? Que diferentemente do anterior, que conforme eu falei eram músicas curtas, calcada num pop dos anos 60, né? Tá? Um disco puramente historiográfico, esse é o valor que ele tem, tá? Contrariamente a isso, o Genesis lança um disco, pessoal, que realmente passa a ser um divisor de águas, tá certo? Por quê? Porque é um disco que passa a ter realmente a cara, a assinatura do Genesis, ou seja, o som do Genesis que você conhece começa a se formatar nesse disco. Bom, qual é o nome do disco? Trespass. Tá aí, ó, na tela. Bom, começando pelo nome, né, pessoal? Trespass, na verdade, significa transgredir, tá? Então o nome do disco realmente já é uma indicação do que viria, né? Tá? Ou seja, é uma transgressão sem dúvida nenhuma, tá? Gente, qual é a cara do disco? Bom, olha a capa aí que você vai ver, tá? Gente, a capa na verdade traz, se não me engano, tá? Um ambiente muito interessante, né? Que nos remete ao medieval, tá bom? Tá? Então repare aí que você tem um casal, né? Aparentemente de nobres, parece ser um rei e uma rainha abraçados, né? Olhando por uma janelinha de um castelo, né, um castelo medieval. Essa janelinha tem um nome, tá? Se não me engano, hoje a gente chama aqui no Brasil de namoradeiras, tá? O que são essas janelinhas? São aquelas janelinhas, pessoal, onde os casais dos nobres, né, que habitavam os castelos medievais, eles se encontravam ali para namorar, para conversar, né, para olhar para a paisagem, tá certo? Tá? Então parece que é isso que está acontecendo no disco aí. Detalhe interessante, as colunas, né, desse castelo, tá? Então tem uma série de arabescos, você repara aí, né? Tá? Que mais? Do lado esquerdo, no cantinho, você vê aparentemente o quê? Uma figura, não se sabe se é uma estátua ou se é verdadeira, tá?
de um anjo. Eu não sei nem se é um anjo, talvez seja o deus amor, Eros, tá certo? Tá? E detalhe, e lá no fundo da paisagem você vê o quê? Você vê uma montanha branca, não é isso? Tá? Você vê uma paisagem bastante acidentada com montanhas brancas, algumas florestas, tá? Então repara que a cara do disco é exatamente essa, pessoal, tá? É isso que traz, né, a temática do disco, tá bom? Uma temática extremamente medieval, algo de floresta, certo? Tá? E as músicas têm essa temática. Bom, pessoal, nesse disco então, por exemplo, ele abre com uma música chamada Looking for Someone, né? Onde ele, na verdade, né, é um jovem que está sozinho, refletindo, né? Inclusive tem uma parte que ele está no metrô, Lost in the Subway, né? Então ele reflete sobre a vida dele, né? Sobre o futuro, sobre as esperanças, né? Tá? E logo na sequência, tá? Aí sim tem uma música que eu acho extremamente com um clima medieval aí, que foi exatamente a abertura que eu coloquei aí, pessoal, tá? Se chama White Mountain, tá aí, ó, tá? Gente, essa White Mountain, ela tem um clima extremamente medieval, de frio, né, tá? E aí a história é muito interessante porque, na verdade, é um duelo entre duas alcateias, né, de lobos. E um deles se chama Fang, tá? O lobo Fang. Então mostra aquele clima de tensão, né, entre dois grupos de lobos, né, que vão subir a montanha branca e duelar. E aí no final, inclusive, né, com uma voz extremamente profunda, né, tá? O Peter Gabriel fala que no final a montanha ela fica vermelha, né, tá? Após todo o processo, né, do desafio, tá? E é um clima, galera, mas é um clima muito interessante. Aí você vê exatamente aquela ambientação que tornaria o Genesis, né, aí uma das grandes bandas do rock progressivo. Aí na sequência, pessoal, eles vêm com uma música que se chama Visions of Angels, tá? Visões de Anjos, né? Tá? E aí o Genesis, né, na letra, eles se perguntam, né? Cadê Deus? Se é que Deus criou o mundo, né? Cadê Deus? Abandonou? Tá certo? Então é uma letra muito interessante, né? Tá? Visions of Angels. E na sequência tem uma, né, no lado B já, começa com uma outra música chamada Stagnation, tá? Estagnação. Que é uma música muito bem feita, né? Muito elaborada, tá? Aliás, pessoal, nesse disco, né, as composições são extremamente elaboradas, né? Tem muito estudo de música ali, tá certo? Né? Tony Banks, por exemplo, tem uma formação de piano clássico absurda, né? Peter Gabriel, né, multi-instrumentista, tá? Michael Rutherford também, tá? Realmente é regado a muita música boa, certo? Tá? Muito estudo, né? Muita elaboração musical, tá? E fora uma literatura, né, que tem ali, né, certo? Sempre embutida, certo? Então é realmente fantástico, né? Aí depois, pessoal, né, no lado B, como eu falei, vem uma Stagnation, né? Que eu acho muito legal a música, né? Muito bem elaborada, tá? E tem uma que chama Dusk, Crepúsculo, tá? Novamente ele toca no assunto, né? Cadê Deus? Tá? Por que nos abandonastes? Certo? Interessante, né? Novamente é a mesma temática, certo? E sempre com aquele aspecto medieval, claro, né? E aí, gente, eles fecham o disco com uma música que eu acho fantástica e que eles exploravam muito, né, ao vivo, tá? Se chama The Knife, né? A faca. Inclusive, pessoal, não sei se você percebeu na capa, tá? Quando você tem a capa e você vira a contracapa, você vê que tem um risco, né? Desde o começo da capa até a contracapa. Quando você vira, você vê uma faca rasgando o disco, tá? Ou seja, The Knife, a faca. Do que se trata? Gente, muito interessante essa música, né? Além de ser extremamente bem composta, né? E um clima tenso, você vai reparar, é a única música do Genesis que ali tem peso, né? Tá? E qual que é a ideia? Gente, a ideia, né, de um revolucionário, certo? Um revolucionário que clama, né, a população, né, justamente uma revolução, tá? Então ele grita a revolução, tá? Então é o herói revolucionário, tá? E então tem um clima muito pesado no final, né? Você escuta, por exemplo, no final, gritos, né? Espadas, tá certo? Tá? Se não me engano, até tiros, né? Trazendo isso para uma coisa mais moderna, né? Tá certo? Então realmente é fantástico, né? É um revolucionário clamando a população, né, para a revolta.
tá? Muito interessante. Ao vivo, pessoal, o Genesis explorava muito isso, né? Foi exatamente aí, pessoal, tá? Nesse disco que o Peter Gabriel começa a ter aquela ideia de encarnar personagens ao vivo, né? Então aquele lance teatral, né, que depois veio a ser a fama, né, a assinatura, a identidade do Genesis, tá? Começa nesse disco, né? Então ao vivo, por exemplo, no The Knife, né, o Peter Gabriel ele colocava uma máscara com umas asinhas do lado assim, né? Tá? Uma coisa bastante assustadora. Então eles exploraram muito isso e a partir daí, né, essa temática toda que o Genesis propunha nos discos, né, começa a se manifestar nos palcos de uma maneira teatral, né, e isso tornou o Genesis famoso e é isso que acabou influenciando, né, outras grandes bandas também, não só o som, mas esse aspecto, né, ao vivo, tá, teatral, né, mambembe, tá certo, que o Genesis propõe a partir daí. Bom, só um detalhe, pessoal. Após esse disco, Anthony Phillips sai da banda, tá? Que é uma das grandes baixas, eu acho, do Genesis, né? Depois a gente vai comentar, né? Já já a gente comenta por que o Anthony Phillips saiu, né? Tá bom? Mas, e também, na verdade, pessoal, aí saiu um outro baterista, né? Na verdade, gente, né? Os bateristas foram mudando desde o primeiro para o segundo disco, né? Tá bom? Então, já não era mais o primeiro e nem o segundo era um tal de John Silver, que entrou e saiu, né? Nesse disco, se não me engano, é o John Mayhew, tá? Que não é um excelente baterista, mas ele participou do disco, né? E acabado o disco, gente, ele também realmente saiu. Então, olha que interessante, pessoal, com o final, né, do Trespass, ou seja, o Genesis tem duas grandes baixas, né? Primeiro o guitarrista, que era um dos fundadores, tá? Anthony Phillips, né? E um compositor fantástico aí, né? E não tem baterista, né? Então, mas para saber o que acontece, você vai ter que esperar o outro vídeo, né? Certo? Porque aí, com certeza, pessoal, entram dois caras na banda que, obviamente, vão dar a cara para a banda que você conhece, né? Tá? Tudo bem, começou no Trespass, mas a partir daí, a partir do terceiro disco, Genesis realmente fica sendo uma das grandes referências do rock progressivo mundial, certo? Com esses dois caras que entraram, né, o Genesis deu um up, né, fantástico, tá bom? Então, por enquanto, ficamos por aqui, né? Então, aguarde aí, pessoal, o próximo vídeo dessa incrível banda progressiva, tá? Uma das maiores de todos os tempos, tá? E você que curte o som, galera, não tem como perder esse som aí, ó. Vai até o fim que você vai gostar. Abração, galera! So Jesus suffered, heaven could not see him, and now my ship is sinking, the captain stands alone upon a jealous boat, a false hope by God will now destroy me, but wait.